estamos de volta com o Política em Pauta. E hoje, eu e o jornalista Arno Kunzler estamos recebendo o vereador Arion Naziguil, pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon. Arion, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui em nosso estúdio para bater um papo, falar de política, dos últimos acontecimentos. Essa semana esteve bastante movimentada e a gente vai conversar sobre isso. Bem-vindo. Olá, Ana, obrigado pelo espaço. Arno, mais uma vez também uma satisfação estar aqui com vocês. Sempre para mim é uma alegria poder dividir essa bancada aqui com o presente. Para mim é uma grata satisfação, uma grata alegria estar aqui num veículo de imprensa que leva informação de qualidade para Marechal Cândido Rondon, que faz um jornalismo imparcial e correto. Então estar aqui com vocês realmente é uma honra e uma alegria muito grande. Arion, nessa semana tivemos uma grande movimentação política, você em Brasília, definindo o seu futuro político partidário, né? Com um anúncio, digamos assim, que deu o que falar aqui em Marechal. Você com a Michelle Bolsonaro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, teve uma repercussão muito grande e anunciando a sua ida para o Partido Liberal, o PL, né? O partido, então, do Bolsonaro e da Michelle. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi. A gente sabe que nos bastidores já havia uma grandes articulações, digamos assim, mas como é que foi até você chegar aí nesse dia dessa, vamos dizer assim, definição e em grande estilo ao lado do Bolsonaro? Tudo é uma construção, né? Na política a gente faz as coisas pensando, conversando, dialogando com lideranças, com apoiadores, com amigos, e a gente vem já há bastante tempo pensando num caminho partidário para nós seguirmos. Aconteceu aquela situação que todo mundo que é do meio político sabe em relação ao Partido Progressistas, lá no ano passado, onde uma parcela do partido migrou para o governo municipal, com a minha concordância naquele momento em relação às pessoas que queriam ir, respeitando a democracia, mas a minha discordância em relação ao posicionamento do partido, e o partido foi cada vez mais fechando as portas para mim, e eu precisei procurar o meu caminho. Eu precisei procurar alguém que me apoiasse, que reconhecesse o nosso projeto e que estivesse conosco nessa ideia de construir uma Marechal Cândido Rondon que nós sonhamos. E o PL apareceu como uma excelente oportunidade. Eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Miqueleto, tive a oportunidade de conversar com o deputado Giacobo, e ambos foram extremamente abertos ao diálogo e pensando exatamente como eu penso o nosso futuro. E essas conversas com eles evoluíram através de amigos, através de interlocutores, através de pessoas próximas, e a gente conseguiu construir esse momento que muita gente acreditava que jamais seria possível. O Arno até, alguns dias atrás, publicou algo nesse sentido e todo mundo dizia que não era verdade, né, Arno? E a gente construiu isso e chegou até o momento que a gente chegou nessa quarta-feira, reafirmando esse compromisso com o Marechal Cândido Rondon e batendo o martelo com o PL. Ao lado do deputado Miqueleto, ao lado do deputado Giacobo, e ao lado, naquela oportunidade, também do próprio Jair e da Michelle Bolsonaro. Deve ter sido emocionante, Arion, para você, sair de um quadro onde você estava sendo desprezado politicamente dentro de um partido que não te abriu as portas para ser candidato a prefeito, e você teve que procurar uma nova legenda e encontrou justamente o PL e conseguiu chegar, em determinado momento, antes da campanha ainda, até o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é nada mais e nada menos do que o maior, é o campeão de votos das duas últimas eleições aqui em Marechal Rondon. Esse momento, o que representa esse momento para a campanha eleitoral de Marechal Rondon? Eu acho que representa mais para o momento, Arno. É a construção que a gente fez, é o que a gente vive, é a forma com que a gente faz política. Eu volto no tema do Progressistas. Isso é um conhecimento público do que foi feito pelo prefeito municipal, pelo Márcio Halber, em relação a Progressistas. Uma tentativa clara de me derrubar, de me tirar, de me deixar sem partido, de me deixar sem opções para ser pré-candidato e futuramente candidato a prefeito. Isso foi um ato com maldade, com rancor, com arrogância. E não é a nossa forma de fazer política. A nossa forma de fazer política é uma forma tranquila, uma forma do diálogo, da conversa aberta, do bate-papo. E a gente chegou nesse momento exatamente assim, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas, estando aberto a todos, independentemente de lado, de liderança, enfim, do que quer que seja. A gente conseguiu chegar nesse momento através da política do bem, através das conversas, através do diálogo, como eu disse. E abrir as portas, e eu sou muito grato ao deputado Giacobo, ao deputado Miqueleto, que foram receptivos nesse sentido, enquanto lá atrás, como você muito bem disse, algumas pessoas me evitavam, algumas pessoas tentaram me tirar do jogo, algumas pessoas que eram meus companheiros me deram facada pelas costas. Eu encontrei algumas pessoas sérias, honestas, comprometidas, fiéis, que entenderam esse projeto e que estão ao meu lado a partir de agora para a gente estar construindo isso para Marechal Cândido Rondon. Como é que se pretende lidar politicamente com esse eleitorado do Jair Bolsonaro, tentando evidentemente fazer com que haja uma transferência de votos dele
para a tua candidatura? Porque outro grupo político provavelmente também vai se intitular bolsonarista. Né? Sim. E, além disso, tem ainda as possibilidades de você ter bastante eleitores dentro do teu grupo político que são mais esquerda do que bolsonaristas. Como é que vai se administrar isso dentro do grupo? É exatamente a palavra que eu acabei de utilizar para vocês aqui. É o diálogo. Independentemente de lados partidários, eu sempre me coloquei como bolsonarista. Inclusive, ontem houve uma entrevista no Piccolo, né, o Fernando, que é uma das lideranças do PT aqui do município, falou: o Arion sempre foi. A gente sempre reconheceu o Arion como alguém ligado ao centro-direita, né, à direita e ao centro-direita. Mas isso não me impede de dialogar com as pessoas. Isso não me impede de conversar com todas as lideranças políticas. Eu acredito que a gente diverge em muitas coisas, seja eu com o pessoal da esquerda ou eu com quem quer que seja, mas a gente converge em muitas coisas, que é o futuro do nosso município, que são as coisas boas que Marechal Cândido Rondon precisa, que são as coisas ruins que precisam ser transformadas e precisam ser reconstruídas. E nisso a gente consegue dialogar tranquilamente com essas pessoas, independentemente de pensarem como a gente pensa a nível federal. Eu não quero trazer essa polarização para Marechal Cândido Rondon. Não é o Lula e não é o Bolsonaro quem vão governar Marechal Cândido Rondon a partir de 2025. É o Arion, ou é o Arno, ou é a Ana, ou é o candidato da situação, o pré-candidato, enfim. A gente precisa pensar que essa polarização ela é interessante, ela faz parte da democracia, mas a gente precisa pensar em Marechal Cândido Rondon em primeiro lugar. Então, essas pessoas que são mais ligadas à direita, ao Bolsonaro, essas pessoas já têm, eu acredito na figura do Arion, alguém que sempre foi ligado a eles, que sempre teve esse viés, que sempre teve essa ideologia. Ao mesmo tempo que a esquerda sabe que com o Arion é possível o diálogo. Independentemente do Arion estar quarta-feira com o Bolsonaro e reafirmar um compromisso com o PL, que é o partido hoje da direita principal do Brasil, é possível conversar com o Arion e é possível construir o que for necessário, desde que o bem maior seja Marechal Cândido Rondon. Então é muito fácil, é muito simples de dialogar com qualquer lado, com qualquer pessoa, com qualquer liderança. Você está vindo para um partido que tem uma base aqui em Rondon. Tem um vice-prefeito, tem 3 vereadores e tal. Como vai ser lidar com isso? De que forma você pretende trazer essas pessoas para o teu lado? Ou você acha que elas vão automaticamente migrar para o grupo do prefeito e vão deixar o PL livre e você vai ter que reconstruir todo o partido? É difícil a gente saber como cada pessoa irá se posicionar. Mas é certo de que... Você vai convidar eles para continuar? Com certeza absoluta. É o ponto que eu ia chegar. É certo que a primeira coisa que eu vou fazer agora nos próximos dias... Cheguei ontem à noite de Brasília. Cheguei praticamente de madrugada em casa. Então hoje, um dos primeiros compromissos é estar aqui com vocês. E a partir de agora começa essa construção. E uma das prioridades nesse momento é conversar exatamente com as pessoas que estão no PL. Sejam elas ligadas ao governo municipal. Tem pessoas que já não são mais ligadas ao governo municipal. Mas é tentar trazer essas pessoas para próximo. Convidar todas elas para participar. O PL é um partido que até então estava inativo em Marechal Cândido Rondon, muita gente nem sabe disso, mas é um partido que não tinha executiva, não tinha comissão provisória, não tinha diretório, estava literalmente abandonado, né? Então a gente precisa trazer essas pessoas para próximas para reconstruir o partido. A gente quer que seja um partido forte e inclusivo. Então, claro, Ila, Portinho, Rafael, que são as lideranças políticas hoje do partido, o próprio vereador Paleta, que também está lá, vamos conversar com essas pessoas, vamos mostrar para elas qual é o nosso projeto, qual é a nossa ideia, e se elas quiserem estar conosco, elas serão muito, mas muito bem-vindas. Arion, como é que foi o feedback? Você falou que voltou de Brasília, agora não teve nem muito, né? Chegou há pouco, mas como é que foi o feedback depois do teu anúncio, né, de ida para o PL? Muitas lideranças daqui ligando, lideranças do seu grupo, teve contato com lideranças que não são do seu grupo, que são de oposição, mas que também, de repente, te procuraram para te, né, falar alguma coisa. Como é que foi isso? O feedback foi muito positivo, Ana. A gente acabou de chegar, como eu falei, eu cheguei ontem à noite, estou agora começando a conversar com as pessoas aqui em Marechal, propriamente dito, mas pelo menos por celular, por mensagens, as pessoas foram muito receptivas. A gente teve, o nosso grupo viu essa manifestação de movimentação minha para o PL como uma grande conquista, como um grande movimento, com uma situação bastante importante para o cenário político local, para um partido que tem força, para um partido que tem credibilidade, para um partido que tem estrutura. Então, o nosso grupo, com certeza, achou sensacional essa movimentação. E as pessoas de fora do grupo também acharam. A gente tem conversado, e eu lembro que o vereador Moacir falou aqui, que muitas pessoas da prefeitura não estão satisfeitas com a forma com que são tratadas lá dentro, a forma com que a política hoje é colocada dentro do Paço Municipal. E essas pessoas conversam conosco. Essas pessoas também entenderam esse movimento como bastante importante, e muitas delas sinalizaram já de que desejam estar conosco nesse futuro próximo. Desculpe, pode falar. Eu ia falar, você chegou a falar com o Esperafico depois do seu anúncio? Eu falei com o Esperafico, inclusive em Brasília. Foi até uma coincidência, eu estava
no elevador do Congresso Nacional subindo para o gabinete do deputado Giacobbo, e entro no elevador, está o deputado Esperafico dentro. E a gente fala, então, antes de qualquer coisa, vamos conversar. Fui até o gabinete dele, conversei, expus a situação, e o deputado Esperafico foi muito claro também comigo. Ele quer estar conosco. Ele quer estar conosco, ele quer nos apoiar, e ele conhece todo o processo que foi feito em Marechal Cândido Rondon, ele sabe de toda, com perdão da palavra, mas a trairagem, a sacanagem que foi feita não só comigo, mas com ele e com outras pessoas, e ele sabe que o nosso projeto é sério, que o nosso projeto é concreto, independentemente de vínculos partidários, eu tenho certeza de que ele vai saber reconhecer quem são as pessoas que estão ao lado do bem na próxima campanha eleitoral. Você acha que o grupo político vai conseguir angariar algumas lideranças hoje que estão fora da política e algumas que estão do lado da prefeitura, além das tentativas que se vai fazer para o pessoal do PL ficar? Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. É natural, né? Quando a gente termina um... Ficou mais apetitoso? Ficou. A tua candidatura ficou mais apetitosa eleitoralmente? O que muitas lideranças políticas me questionavam antes, Arno, era assim, a questão... O Arion é um pré-candidato a prefeito. Por qual partido? Aí eu dizia, eu sou progressista, mas o progressista não te apoia, Arion. E as pessoas então ficavam um pouco ressabiadas, ficavam um pouco duvidosas de uma coisa concreta nessa pré-candidatura. Agora não, agora a gente pode falar que a gente tem um partido na mão, que a gente vai construir, que a gente vai trabalhar, que a gente tem estrutura, que a gente tem deputados, não só do PL, mas também de outros partidos, como é o caso do Esperafico, como é o caso da Leandre, que eu encontrei ontem também, que vão nos apoiar irrestritamente. Então fica muito mais fácil de dialogar com essas pessoas, de mostrar para elas que o nosso projeto é realmente viável. E nesse processo todo, você já visualiza hoje de que forma vai ser o processo de escolha do teu vice? Ainda não, ainda a gente está em conversas, eu acho que ainda é um pouquinho cedo, a gente tem um tempo ainda para trabalhar isso. Por enquanto, o que a gente tem feito é conversar, falar com pessoas, falar com lideranças, sejam lideranças políticas, lideranças comunitárias, mas é certo que a pessoa que vai ser o meu vice nessa chapa é alguém que tenha uma aprovação da sociedade e que possa contribuir para o nosso projeto. Então a gente prefere postergar isso um pouquinho às vezes, mas fazer a escolha mais certa possível. Por enquanto é tudo bastidores, é tudo conversas, é tudo diálogos, nós não temos nada definido, está longe de qualquer definição, mas certamente no momento oportuno a gente vai ter essa definição pensando nesses dois vieses que eu te falei. A definição vai sair antes ou depois do dia 6 de abril? Eu acredito que antes, Até porque 6 de abril a gente precisa ter as questões partidárias já totalmente definidas, né? Então eu acredito que antes disso a gente já tem a definição da dobradinha. Quais são os partidos que já estão certos e quais são os que ainda podem lhe apoiar? Hoje nós estamos agora, desde quarta-feira, com o PL, vai ser o partido que vai encabeçar a majoritária, que vai ser o partido que vai estar à frente dessa pré-candidatura e posteriormente da candidatura. O MDB é um partido muito forte aqui no nosso município, é o maior partido do município, e já declarou, inclusive em convenção, aprovado, de que estará conosco, que será peça fundamental nessa construção. O Podemos está conosco também. Nós temos outros partidos que nós estamos em conversas também, partidos importantes, partidos fortes, partidos que têm representatividade em Marechal Cândido Rondon e que certamente estarão conosco lá na frente também. Ainda é cedo para a gente falar em nomes. Até porque se eu falar num nome hoje, amanhã a situação pode mudar e não ser aquilo que eu falei. Mas a gente tem partidos que a gente já está construindo, que estão muito próximos da gente chegar a um acordo, partidos fortes, partidos concretos, partidos até mesmo que muitas pessoas esperam que nem poderiam estar com a gente, como é o caso do PL, e que eu tenho esperança e acredito fielmente que lá na frente estarão conosco também. Arião, você conseguiu uma coisa quase que inédita na política. Levar a campanha para a rua com um ano de antecedência. Isso é uma coisa muito difícil de ser feita, né? A que você deve isso? Você tem uma ideia, assim, se foi estratégia tua ou se foi algo que a administração propiciou, que essa campanha para prefeito, de repente, ganhou as ruas um ano antes da eleição? E até que ponto isso te favorece? E diga-se de passagem, ele está em tudo que é lugar. Caminhando. Nos eventos, por aí. Eu acho que a situação vivenciada hoje na política foi construindo isso. As pessoas viveram esses 7 anos do atual governo municipal e sentiram que faltava... quem que vai ser o próximo? Quem que vai ser o próximo prefeito, o próximo pré-candidato, o próximo candidato? E as pessoas do nosso grupo aprenderam muito com os erros do passado. Onde a gente deixou para lançar os nossos pré-candidatos e posteriormente os nossos candidatos em cima da hora. Eu faço exemplo clássico aqui do Elemar Lamberti, que foi o meu candidato a prefeito na eleição de 2016, e que foi lançado em cima da hora, que tinha todas as chances do mundo de ser eleito. É uma pessoa fantástica, uma pessoa experiente, uma pessoa competente, mas que foi extremamente prejudicado porque o seu lançamento foi
praticamente lá nos 45 dias de campanha. Então a gente também aprendeu com esses erros e viu que a gente precisa se adiantar um pouquinho mais para a gente poder propiciar à comunidade o direito da comunidade participar nessa construção. Dela conhecer o pré-candidato, dela saber quem será o candidato, dela propor ideias para que a gente possa ter um plano de governo, por exemplo, inclusive, onde as pessoas participem, onde as lideranças políticas, as lideranças comunitárias participem e digam o que é melhor para o município. Então, nossa ideia foi essa, foi se adiantar para não repetir os mesmos erros do passado e para permitir uma participação da população maior nessa construção. Se a gente deixa somente para os 45 dias de campanha lá em 2024, a gente afasta um pouquinho a possibilidade das pessoas estarem conosco. Agora não, a gente está construindo isso de uma maneira muito tranquila, muito confortável, muito apaziguadora com todos os lados, muito tranquila com todas as pessoas, para que a gente possa construir realmente um caminho viável, um caminho concreto para 2024. É inegável que o Márcio fez um bom governo. Isso as pesquisas mostram e também é perceptível falando com as pessoas. De que forma você pretende fazer a tua campanha para não esbarrar naquilo que as pessoas reconhecem no governo dele como um bom governo e, ao mesmo tempo, ter um apelo para angariar os votos que você precisa para se eleger? Eu sempre fui oposição, Arno, mas eu fui uma oposição construtiva e uma oposição que reconhece as coisas positivas. Então, aquilo que sempre foi feito de positivo no governo municipal, eu reconheci. Os bons projetos que vieram para a Câmara Municipal, eu aprovei. E essa sempre foi a minha forma de trabalhar. E a forma com que eu me proponho nessa pré-candidatura para Marechal Cândido Rondon é exatamente de continuar os projetos bons, continuar as obras que são positivas. Se eu puder chegar em 2025 e ser o prefeito de Marechal Cândido Rondon, certamente terão obras do governo do Márcio que não estarão prontas. O que eu quero fazer com essas obras? Concluir. Terão projetos do Márcio que serão bons, que estarão em andamento. Eu não quero tirar esses projetos para tirar o crédito do Márcio. Eu quero continuar esses projetos para que a população seja beneficiada. Então, em primeiro lugar, eu vejo que a gente precisa continuar aquilo que é positivo. Sem desmerecer o gestor passado, sem atacar o gestor passado, sem dizer que aquilo que ele fez não é bom, não presta, porque simplesmente eu tenho o desejo de que ele seja mal visto pela comunidade, que é o que a gente vivencia hoje. Não é isso que eu quero. Eu quero reconhecer aquilo que é bom e continuar aquilo que é bom. E, além disso, melhorar muito mais aquilo que não é bom. É claro, a gestão do Márcio tem um reconhecimento popular positivo, a gente vê as pesquisas mostrando que ele tem uma aceitação muito positiva, mas nem tudo são flores. Nem tudo no governo está funcionando perfeitamente. E a gente traz aquilo que eu bato frequentemente na tecla, que é a questão da humanização. Quando a gente vê obras públicas, quando a gente vê o asfalto sendo construído, a gente vê que isso está acontecendo, que isso é positivo. Mas quando a gente vê 5 anos de fila de ortopedia e as pessoas padecendo e morrendo na fila sem uma consulta médica, a gente vê que nem tudo está perfeito. Então são essas coisas que a gente precisa mudar e melhorar. Então a gente quer continuar aquilo que é bom, volto a dizer, sem desmerecer qualquer pessoa, sem desmerecer qualquer gestor, dando sequência aos projetos que beneficiam a nossa comunidade, mas a gente quer pegar esses pontos quando a gente fala de humanização, de atendimento, de saúde, de educação, de assistência social, de empreendedorismo, e nós melhorarmos isso e mostrarmos para a população de que um governo não é feito apenas de obras, apenas de concreto, apenas de massa asfáltica. O governo é feito também de carinho, de cuidado, de sensibilidade, de atenção com a população e com dignidade para as pessoas de Marechal Cândido Rondon. Então acredito que seja esse o nosso viés que nós vamos trabalhar e nós vamos mostrar para a população de que é possível fazer dessa forma. Em vários momentos que nós entrevistamos pessoas aqui ligadas ao atual governo, inclusive o próprio prefeito, sempre há uma tentativa de vincular você ao governo anterior, que saiu da prefeitura com bastante desgaste, E como é que você pretende se defender dessa acusação, se é que ela lhe prejudica, e de que forma você pretende criar um novo álibi para que as pessoas, de repente, esqueçam o passado para olhar só para o futuro? Esse é um discurso de quem quer desconstruir a minha imagem, Arno. Não é um discurso da população. O discurso da população é de que o vereador Arion, desde que iniciou o seu mandato, faz uma política totalmente diferente de tudo que a gente já viu em Marechal Cândido Rondon. Uma política onde não importa mais o lado A, o lado B, não importa mais o revanchismo que sempre existiu entre esses dois lados políticos de Marechal Cândido Rondon, que a única coisa que fez foi prejudicar o andamento de Marechal Cândido Rondon. Cada lado pensando que quanto pior para o outro, melhor. Isso é histórico no nosso município. E eu, desde que entrei na política, desde 2017, tenho mostrado que não é essa a minha forma de fazer política. Que eu faço a oposição naquilo que precisa ser oposição, mas também apoio naquilo que precisa ser apoiado. Então, eu não tenho perante a população, eu acredito fielmente nisso, essa imagem vinculada a nenhum grupo específico.
Eu tenho uma imagem de alguém que vai fazer uma política diferente, alguém que está proposto e que tem essa ideia de, volto a dizer, seja um projeto bom do Márcio, seja uma ideia lá do Moacir, seja uma ideia do Edson, do Ari Branco da Rosa, mas que seja positivo para Marechal Cândido Rondon, a gente vai construir, a gente vai trabalhar, a gente vai estar em cima dela e a gente vai fazer isso a favor da nossa população. Então não vejo essa vinculação que se tenta fazer de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, o que é triste, porque é essa política antiga, essa política baixa, que a gente não concorda, ela é feita pelos opositores, ela é feita por quem quer desconstruir a imagem do Arion perante uma pré-candidatura a prefeito. Mas não é a imagem que a população em geral tem, eu tenho certeza disso. Uma questão que eu também vejo assim, que certamente você já ouviu e vai enfrentar isso durante a campanha, é que você não tem experiência. Você é de formação advogado, né? Fez mestrado, e o que você apresenta, de que forma você vai se apresentar para a comunidade para convencer as pessoas de que você tem capacidade para gerenciar um município do tamanho de Marechal Rondon? Eu acho que experiência é algo que exatamente não me falta, Arno. Experiência prática e experiência teórica. Quando a gente fala da experiência teórica, eu passei a minha vida, ainda novo, mas desde muito cedo, estudando, me aperfeiçoando, buscando conhecer regras jurídicas, estudando direito, fazendo uma pós-graduação, um mestrado muito fortemente atuante na área de administração pública, para conhecer como funciona uma gestão na prática. Então, esse conceito eu tenho perfeitamente. Eu sei como funciona, eu sei o que é necessário, eu sei quais são os princípios que precisam ser levados para a administração pública. Esse conhecimento eu tenho de sobra. Em relação à prática, eu tenho 7 anos de bagagem como vereador. Quando a gente estiver falando na campanha do ano que vem, vão ser 8 anos. 8 anos diariamente conhecendo o orçamento público, conhecendo a administração pública, lidando com aquilo que é correto e com aquilo que não é correto. Inclusive, muitas coisas da atual administração que foram atuadas de uma forma correta, foram porque nós apontamos lá atrás que estavam de uma forma incorreta. Então a gente tem esse conhecimento tanto na teoria como na prática. Eu digo que essa administração de um município, ela passa por esse conhecimento, tanto teórico como prático. O teórico é os bancos da escola e os bancos da faculdade que eu passei anos e anos estudando para poder dizer que hoje eu tenho conhecimento para estar administrando o município. E o teórico, meu primeiro emprego logo depois de formado foi como procurador jurídico do município, subprocurador-geral do município de Marechal Cândido Rondon, com 22 anos de idade. Era eu quem homologava licitações, era eu quem dizia o que estava certo e o que não estava, com 22 anos de idade. Então, se isso tudo não me deu bagagem, não me deu experiência para estar administrando o município, eu não sei o que mais poderia dar. Então, também eu vejo que esse é um discurso muito opositor, né? Mas a prática está longe de ser isso também. Você tem alguma preferência? O grupo do prefeito Márcio ainda não tem definido os nomes, tem vários ali, né? Tem uns que têm mais experiência na política, outros não. Você e o seu grupo têm alguma preferência de quem enfrentar, dos nomes que estão colocados como pré-candidatos? Não temos essa preferência. A gente vai respeitar quem o grupo adversário escolher como candidato. Posso emendar a pergunta? Quem você acha que vai ser o teu adversário? Hoje é uma definição um pouco incerta. Eu acredito, pelas movimentações, aí eu vou dar uma opinião pessoal minha, de que o desejo do prefeito Márcio é que seja o Tadeu. Essa é a minha concepção. Pela proximidade que eles têm, pela amizade que eles têm, eu acho que seria o candidato ideal aos sonhos do Márcio. Mas independentemente de ser ele ou ser qualquer um outro da situação, a gente vai trabalhar, a gente vai enfrentar na política da mesma forma. A gente vai respeitar, todos os nomes que estão aparecendo são nomes viáveis e nomes de respeito. Então independe, quem for o escolhido, né, eu acho que será um, mas quem for, se for o outro, independentemente dessa forma, a gente vai fazer a pré-campanha e posteriormente a campanha do mesmo jeito. O que você acha do Tadeu? O Tadeu é uma pessoa muito boa, eu sempre me dei muito bem com ele, tenho uma relação muito positiva com ele. O Tadeu me conhece desde criança. O Tadeu, desde que ele começou a vida dele aqui em Marechal Cândido Rondon, eu era muito pequeno, eu era criança, e ele me conhece. Eu sempre tive uma relação muito amistosa com ele, de muito respeito com ele, né? E é uma pessoa ao qual eu não tenho nada, mas exatamente nada que desabone. Então até eu digo que se for para enfrentar ele numa campanha, e até enfrentar uma palavra difícil de dizer, mas se for para ser eu e ele numa campanha, com certeza absoluta, tenho certeza que tanto da minha parte como da parte dele, será uma campanha muito respeitosa. Porque ele me conhece e eu o conheço. E a gente sabe que ele tem qualidades e ele sabe que eu também tenho qualidades. Então eu tenho certeza que será, se for eu e ele, ou quem quer que seja, será uma campanha de alto nível em Marechal Cândido Rondon. Ariel, uma coisa que notabilizou as últimas campanhas e tristemente a gente assiste ainda que prevalece muito sobre eventos políticos, são as fake news, as montagens, as mentiras.
Como é que um candidato que nem você vai enfrentar as fake news de uma campanha eleitoral? Hoje, infelizmente, as fake news são uma realidade do processo eleitoral. A gente entra num processo eleitoral sabendo que a gente vai enfrentar fake news. Isso é natural que as pessoas que não gostam de você e que não encontram motivos reais para te desabonarem, e eu acredito também de que a minha trajetória política e pessoal não dá motivos para o pessoal que é opositor apresentar situações que desabonem a conduta minha, do Arion. Eu não dou espaço para isso, eu não dou motivos para isso. Eu sempre caminhei de uma forma muito reta, de uma forma muito honesta, de uma forma muito íntegra, não dando espaço para que se criem imagens, argumentos de que desfavoreçam a minha competência, a minha credibilidade, a minha honestidade. Então, o que pode ser feito, e eu acredito que vai ser feito, são fake news. Mas aí a gente vai trabalhar com isso e mostrar para a população de que a verdade precisa prevalecer. É muito fácil, num município ainda do tamanho do nosso, é difícil no Brasil todo, mas é fácil num município como o nosso, você desmentir informações mentirosas. É muito fácil, a hora que apresentarem um argumento contra o Arion e que é mentiroso, o Arion poder provar que aquilo é mentiroso e que o contrário é exatamente a verdade. Então eu não tenho medo das fake news. Eu sei que elas vão existir, mas eu acredito que a gente pode combater elas com a verdade. E eu acredito que isso vai ser possível na eleição tranquilamente. Você acha que a eleição de Rondon vai ter mais do que 2 candidatos polarizando a campanha? Acredito que sim, se a gente pegar pelo histórico, né? É difícil a gente saber no momento atual, mas pelo histórico a gente sempre teve 2 grupos maiores que lançaram seus candidatos e a gente teve grupos menores que também lançaram seus candidatos. Eu acredito que não vai ser diferente, eu acredito que a gente vai ter 2 candidatos batendo frente a frente e a gente vai ter outros candidatos também de respeito, de renome, de possibilidade de uma eleição, mas que vão estar brigando ali atrás também por uma possibilidade, por uma oportunidade. Eu acredito sim, talvez 3 ou 4 candidatos, eu acredito que vai ser natural ter. Muito bem, Arion. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até o Jornal Presente, né? A gente bater esse papo depois de uma semana agitadíssima na política de Rondon, em que você foi o principal protagonista e talvez até tenha surpreendido grande parte do eleitorado com a definição do partido e principalmente com a aparição ao lado da Michelle e do Jair Bolsonaro. Eu acho que realmente isso foi uma surpresa para muita gente, inclusive para mim, né? E acho sinceramente que você deve ter trazido de lá uma energia muito forte para incrementar a tua campanha. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas respostas, sempre pontuais e inteligentes, e sucesso na sua caminhada para a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Obrigado, Arno. Obrigado, Ana, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós estamos construindo esse projeto. Foi uma surpresa para muita gente, realmente. Foi uma surpresa para muita gente do nosso próprio grupo, que não esperava essa movimentação. Mas isso mostra que nós não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos aqui para um projeto sério, para um projeto concreto, para um projeto de futuro para Marechal Cândido Rondon. E, independentemente de lados partidários, nós vamos estar abraçando todas as pessoas que concordam que Marechal Cândido Rondon pode ser um município melhor do que ele já é. E esse é o nosso objetivo para 2024, e especialmente, se tudo der certo, ali para frente. Então nós estamos abertos ao diálogo, nós estamos abertos às conversas, nós estamos agora com o PL, tenho certeza que vai ser um dos partidos protagonistas e maiores do município de Marechal Cândido Rondon, aberto às pessoas, aberto às lideranças que já estão lá dentro, aberto às lideranças que querem vir a participar, e nós vamos construir esse projeto de uma forma muito concreta, de uma forma muito digna, de uma forma muito séria, e se tudo der certo, com fé em Deus, com os amigos, com a família, com as pessoas de bem do lado, a gente vai conseguir chegar ao êxito em 2024. Então, obrigado, Arno, pelo espaço, obrigado, Ana, obrigado ao Jornal Presente por sempre abrir as portas para a gente estar aqui conversando com vocês. Eu me coloco à disposição. Sempre que necessário, sempre que desejarem, estarei aqui para qualquer esclarecimento, para qualquer informação, para qualquer dúvida. Obrigado pela oportunidade, uma excelente semana para vocês, que Deus abençoe a todos nós. Com certeza ainda vamos conversar muito até o ano que vem. Política em Pauta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.